Beleza? Muito boa tarde. Nosso segundo momento do programa Tarde já está aqui do meu lado na mesa, o ilustríssimo doutor Eduardo Diniz. Sibeli apresenta. O que ele vai trazer para nós, Sibeli? É contigo? O Dr. Diniz é advogado, atua na área de direito de família, sucessões e responsabilidade civil. Também é professor de direito constitucional e teoria geral do Estado. Muitíssimo obrigado. Bem-vindo ao programa Tarde A. A gente gosta de começar. Como foi com o direito da. Como foi que Muito bem. despertou? Começa um pouquinho assim, antes da gente entrar na entrevista. Olha aí, Despertou. é uma satisfação estar aqui, ter realizado o convite e me sinto muito honrado. Bom, o direito, na verdade, o que acontece? Quando eu estudava no diocesano, lá existia um teste vocacional. Então, você respondia algumas perguntas e no teste vocacional vinha o indicativo para que você, de algumas profissões. Você pode ser jornalista, designer, direito. E aí eu disse, bom, já que eu gosto muito de conversar, gosto muito de que as coisas sejam realizadas de forma correta, eu segui o direito. Então, me encontrei nele. E foi por isso que eu fiz o curso de Direito e estou no Direito. Eu entrei em 91, então isso já vai mais de 30 anos. E o que é que o direito representa para a sociedade atual? Olha, nós temos no curso de Direito, a gente aprende uma frase latina, ubius ibi societas. Onde está o direito, está a sociedade. Então, a sociedade, ela precisa de um ordenamento jurídico para manter a sua coesão, a sua organização. Então, o direito ele tem essa finalidade de organizar a sociedade, de proteger, de ter o ordenamento jurídico necessário para proteger a sociedade. Então, essa que é a grande, vamos dizer assim, colaboração do direito para a comunidade. Vendo a sua filha, professor, assim, mas qual é a área do direito assim, que você, é a cívica, né, processual? Qual que você tem mais afinidade? Pegando Bom, todos, mesmo. eu sou advogado de família, sucessões, responsabilidade civil. Então, na minha vida, eu estou mais próximo do direito civil. Mas, na vida acadêmica, como professor, eu também gosto muito da parte de história do direito, direito constitucional, o próprio direito civil e direito processual. Então, como advogado, há 30 anos que nós estamos nessa jornada, nós temos que vamos atuar utilizando essas três vertentes. O primeiro é o direito civil, depois o direito constitucional. E para colocar em ação, eu preciso do direito processual. Então, por isso que eu tenho mais afinidade nesses três ramos do direito. E quando a gente fala, aqui você pontuar, já apontou um pouquinho mais a responsabilidade cívica. Como é que entra nesse contexto de direito e responsabilidade cívica, que é uma área que o senhor atua? Pronto. Aí, a responsabilidade civil, né, que Sim. essa nossa área, o que é a responsabilidade civil? Todo dano que você provoca para alguém, todo dano que você causa a alguém, precisa haver uma reparação. Seja um dano material, seja um dano moral. Então, quando você causa um prejuízo, uma batida de carro, então essa batida de carro, que sai de casa combinando que vai bater o carro. Eu te encontro na esquina e vou bater o carro dentro do seu carro. Não, é uma situação que acontece. Então, quando isso ocorre, alguém foi o culpado. Ou a invasão, ou a falta de atenção, ou a alta velocidade. Então, tem que ser feita uma investigação, vai ser feita a averiguação para saber quem é o culpado. E quem tem a culpa vai ter que responder pelo prejuízo do outro. Então, essa é a responsabilidade civil por causa dessas relações civis. Né? Então, essa daí seria, vamos dizer assim, uma classificação da responsabilidade civil, que é a chamada responsabilidade civil extracontratual. Mas nós temos também a responsabilidade civil contratual. Diferentemente de quem
encontra o infortúnio, na responsabilidade civil contratual, ela decorre, como o nome já está dizendo, de um contrato. Então, por exemplo, se eu contrato uma companhia aérea para me levar de um lugar ao outro, a minhas bagagens. Eu chego ao destino, mas as bagagens não chegam. Então, aí gera uma responsabilidade civil contratual. Por quê? Porque o contrato que eu fiz com a companhia aérea era de transporte, do meu transporte e das minhas bagagens. Se elas não chegaram, a empresa aérea vai ter que se responsabilizar por elas. E aí nós temos as duas faces do direito em que há a responsabilidade civil. Muitas vezes também nós vamos encontrar a responsabilidade civil dentro do dolo, da vontade, do desejo que eu tenho de lhe prejudicar. Então, por exemplo, quando eu agrido uma pessoa verbalmente, quando eu xingo uma pessoa, quando eu profiro palavras desagradáveis contra alguém, existe aí a vontade de agredir. Então, é o dolo. Mas, em outras circunstâncias, a responsabilidade civil pode ser em decorrência da culpa. Ou seja, eu não queria fazer isso. Então, essa culpa, não há uma intenção, mas há uma responsabilidade. Por quê? Porque a culpa pode vir de várias circunstâncias. A falta de atenção, a falta de cuidado. Né? Então, se eu tenho uma criança e não cuido dessa criança, e essa criança termina causando um prejuízo a alguém, eu que estava cuidando dela sou responsável civil por ela. Então, por isso que tem os casos em que animais, as crianças, objetos que caem das janelas, das sacadas, quando eles atingem alguém, gera responsabilidade civil. Então, você pode observar aí que a responsabilidade civil é muito abrangente. Ela envolve várias vertentes. E é um âmbito bem interessante. Direito de família, tipo assim, muito se fala hoje, tipo assim, até mulher que, tipo assim, passou pelo casamento, tem um filho, tendo vários obstáculos para formar nova família. Devido a muitas leis que é favorável, o pessoal está recuando muito de ter compromisso. O que está dificultando, o que está atrapalhando, o que tem de novo no direito de família? Bom, na verdade, assim, nós temos que observar que o direito de família, ele é um direito especial porque envolve as relações pessoais. Sim. Né? O direito civil, ele é dividido em algumas partes. Então, por exemplo, nós temos a primeira parte, que são as obrigações e os contratos. Então, são duas situações interessantes. Outra é o direito das coisas. É o meu direito que eu tenho de possuir um bem. Então, é o meu celular, é meu carro, minha casa, é o meu patrimônio e a minha responsabilidade também com esses objetos. Nós temos aí a outra vertente do direito civil, que é a do direito de família e das sucessões. Então, por isso que o direito civil é interessante, porque ele é destinado às pessoas. O direito civil ele é destinado às pessoas. Nós temos sempre algo a se relacionar com o direito civil. Tá? Então, civil vem da palavra civitas, né? Do cidadão, da pessoa que está na cidade. E aí, o direito de família é um desses ramos. E todos nós temos algo em comum. Todos nós temos uma família. Aí, como é que se constitui essa família? Então, no direito de família, hoje, nós temos várias formas de constituição de família. E aí chegamos à sua pergunta. Você pode ter receio de constituir uma família? Não. Você tem que ter responsabilidade de ver o que pode ser feito na hora de constituir essa família. Primeiro, você tem que extinguir os laços anteriores para depois ir buscar regularizar a sua nova família que você está constituindo. Então, vamos lá. Você não pode ter, por exemplo, você sendo casado, não pode ter uma outra família paralela, porque aí você está cometendo o adultério. Né? Adultério não é uma situação que traz um grande problema no âmbito civil, mas é uma das modalidades de extinção do casamento, não é? Mas hoje em dia não traz mais culpa no fim da relação, não é mais culpa, mas também não é considerado um crime, tá? Mas você traz para dentro da sua família, da constituição da sua história, algo ruim. Então, ao invés de você
trazer um fim de relacionamento inadequado, seria interessante você conversar com seu parceiro e dizer, olha, não está mais dando certo, conhecer outra pessoa, encerrar aquela relação anterior e iniciar uma segunda relação. Aí você facilita a sua vida. Mas nem sempre é assim. E é por isso que o direito vem socorrer. Naquelas situações em que você constitui uma família e existe ainda alguma pendência relacionada a outra família que ainda exista ou de um relacionamento anterior, o direito também socorre. Tá? E aí ele vai dizer, olha, algumas situações você vai ter respaldo jurídico, outras situações você não vai ter respaldo jurídico. Então, para evitar um receio, é importante que você procure um advogado. Diga assim, olha, eu estou querendo iniciar um relacionamento, já sou casado, como é que eu faço para resolver essa questão? Tá? Então, procura o defensor público, procura o promotor de justiça da sua cidade, diz, olha, eu quero resolver, como é que eu faço para resolver? Melhor do que deixar a pendência, porque a pendência depois vai trazer um problema. E ficar preso esse relacionamento. Mas eu queria perguntar ao senhor, que não está no nosso roteiro, mas muito se fala hoje de pensão socioafetiva, que está uma febre nessa mídia social. Pronto. Alguém se aproximou de alguém que tem uma criança, ou depois não dá certo, pelo motivo separa, e a pessoa vai atrás de uma pensão. E está na moda agora, essa pensão socioafetiva. Muito bem. Olha, toda a moda é diferente do costume, né? O costume é que você tem uma situação que você prolonga ao longo da história, né? É uma situação que você sempre vai fazer ao longo da história. Então, nós temos, por exemplo, o casamento, é um costume que nós temos, né? Viver como um casal, né? É um costume da nossa sociedade ocidental, até mesmo em outras sociedades. Agora, a moda é uma situação em que é passageira. Mas nós temos que diferenciar isso. Nós temos que observar são os direitos em si. O direito em si ele não é uma moda. O que leva uma pessoa a buscar uma pensão alimentícia? É a dependência. Então, digamos que se duas pessoas se relacionam e aquele relacionamento adveio uma criança, né? Foi gerada uma criança. Obviamente, os dois genitores eles têm responsabilidade sobre aquela criança. A pensão aí é inquestionável. Mas digamos que uma pessoa se relaciona com outra, mas não tiver uma criança, mas veio junto com um dos dois, os membros do casal, já tinha uma criança. Nesse relacionamento, essa criança interage com o outro, que seria o padrasto ou a madrasta, vamos dizer assim. Essa interação gera uma relação socioafetiva. Gera laço, né? Gera um laço. Não só entre o adulto que está recepcionando aquela criança, como principalmente da criança que começa a ter uma atenção daquele adulto. Então, quando esse casal se separa, essa relação ela também tende a romper. E isso pode trazer prejuízo para a criança. Enquanto eles estavam casados e como família, porque aí nós temos uma família reconstituída, né? Uma família que ali agora está junto, tem uma criança, e o pai, padrasto, né? O socioafetivo, o pai socioafetivo, está dando toda a condição, a atenção, está criando, está levando para a escola, está ajudando a pagar a educação, o plano de saúde. Com o rompimento do casal, essa criança tende a perder tudo isso. E aí gera a pensão alimentícia. Então, essa pensão socioafetiva, ela não surgiu do nada, ela não surgiu como se fosse uma espécie, como eu disse agora, como uma moda passageira. Ela surgiu porque é um direito reconhecido. Tá? Então, por isso que a pensão socioafetiva, ela está agora presente na nossa sociedade e é importante para que isso aconteça e exista. Né? Por quê? Porque é um reconhecimento de que essas pessoas se relacionam e esses relacionamentos não podem simplesmente ser extintos, desfeitos. Porque senão você não cria laços. Esses laços é que são reconhecidos pela justiça. Mas o período de tempo que possa gerar uma pensão socioafetiva
No exemplo, eu sou solteiro, encontrei uma parceira, ela tem um filho, eu passei 2, 3 meses com ela, não deu certo. A criança gerou essa dependência, como o senhor disse. Já tem esse direito de repassar esse período de tempo, Muito bem. Aí a justiça vai ter que analisar cada caso. o período de tempo, O período de tempo. Uma vez, na sala de aula, pergunto, professor, e qual o tempo Isso. para que seja determinada a união estável? Eu disse, uma noite. Pode ser considerada uma união estável. Não é? E como assim? Ora, duas pessoas se conhecem numa festa, e aí vão para casa, se relacionam, um vai para casa do outro, não é? E terminam se relacionando. E no outro dia acorda, diz, olha, eu estou indo para casa, não, fica mais um pedaço. E a pessoa diz, não, eu tenho que ir para casa porque eu tenho que arranjar um lugar para ir. Porque segunda-feira eu vou ter que entregar o meu apartamento, que é alugado, o dono pediu. Então já está tudo empacotado, agora eu vou atrás de lugar para levar minhas coisas. Aí, poxa, quer dizer que você não tem lugar ainda? Não, pois vem para cá para casa. Eu estou precisando mesmo de uma pessoa para dividir as despesas. E a gente se deu tão bem e tal. Então, em 24 horas, duas pessoas que não se conheciam passam a viver juntos, dividir as despesas, como se marido e mulher fossem, porque eles agora vão ter um relacionamento mais perene. Então, quanto tempo levou isso? 24 horas. Eles estão vivendo juntos, dividindo despesas, estão tendo relacionamento, estão saindo juntos, ou seja, está tendo uma visibilidade social, né? Esse aspecto é importante, é levado em consideração. A vizinhança está vendo eles chegando juntos, saindo juntos, entrando sozinho. Ela tem a chave, ele tem a chave. Quer dizer, então, essa relação foi muito rápida. Iniciou de forma efêmera, mas ela se perdura ao longo do tempo. Então, nesse momento, nós temos uma relação socioafetiva. Ainda tem uma relação aí de união estável. Eu tenho um filho. Pô, se houver uma confiança criada imediatamente, olha, eu vou trabalhar e a minha criança pode ficar com você? Pode. Você fica até que horas? Eu fico até 1 hora. Então, é a hora que eu vou sair. Então, quando você chegar, eu saio, a criança fica com um adulto em casa. E isso começa a ter um relacionamento. Então, essas coisas dependem muito da verificação, da averiguação de cada caso. Tá? Então, é difícil dizer para você qual o prazo para iniciar uma relação socioafetiva, uma união estável. O prazo é dado pelo grau de proximidade que essas pessoas vão ter durante o início desse relacionamento e durante o próprio relacionamento. Eu acompanhei um caso na internet, que o cara passou 2 meses, aí foi lá no parquinho, tirou uma foto com a criança, aí logo uma semana após teve o rompimento, ela entrou na justiça e aí queria a pensão até 24 horas. A criança estava sofrendo a ausência da pessoa. Pronto. Aí, nesse caso, é uma situação, porque, veja, houve já uma foto no parquinho, né? Tá passeando como fosse um momento familiar, né? Um momento familiar, quer dizer, houve a criação dessa expectativa. Esses casos que são, às vezes, podem parecer até tirar uma vantagem, não é? Estão gerando outros tipos de negócios, outros tipos de contratos. Pessoas que assinam um contrato de convivência, um contrato de namoro. Né? Então, quer dizer, quando você começa a namorar, uma pessoa diz, olha, nós vamos só namorar. E aí o meu empresário vai falar com você e nós vamos fazer um contrato de namoro. Se der certo, só roga por contrato de casamento. Se der certo, ou tiver uma segunda etapa, a gente vai fazer aí uma renovação desse ajuste e nós vamos seguir à frente. Então, nas relações atuais, são muito complexas e, ao mesmo tempo, efêmeras, né, muito simples e rápidas de se acabar, de se encerrar, né, como Bauman diz, é líquida, sociedade líquida, relacionamentos líquidos que começam e terminam instantaneamente. Quer dizer, você tem aí que criar mecanismos, e esses mecanismos já existem,
para poder resguardar as pessoas dessas situações. Então, eu tirei uma foto no parquinho, ótimo, mas eu tenho um contrato de namoro em que ficou constatado que, pelo fato da pessoa que eu estou namorando ter um filho, pode ser que haja um relacionamento com a criança, mas isso não significa nada a mais do que o próprio desdobramento do namoro. Então, agora, como é difícil você viver numa sociedade em que você anda com um contrato no bolso e começa a namorar uma pessoa e diz, olha, minha filha, mas você vê que esse contrato, né? Se puder, por favor, eu vou tirar aqui uma foto da sua identidade para que a gente... Preencher as causas, né? Para preencher direitinho e a gente começar a namorar. Então, é meio, bem complicado isso na nossa... No trato social, né, diário, é bem difícil de fazer isso. Quer dizer, quem tem condições, aí, o empresário está ali, chama para o cantinho, olha, você começou a namorar com ele agora, eu sou empresário, né? Geralmente acontece com cantores, com artistas, né? Você assina bem aqui assim, se quiser continuar o relacionamento. E aí, mas fica um negócio meio estranho, né? Fica bem estranho a pessoa ter que assinar um contrato de namoro. É bem complicado. Hoje, dentro desse campo, a gente vê que a sociedade está muito individualista, todo mundo está mais reservado, o compromisso está um pouco mais, a relação está distante. Esse medo de ter prejuízo, uma relação que não der certo, hoje, por exemplo, a pessoa conhece uma pessoa, alugou um imóvel, meio que tendo uma casa já com medo de acontecer algo e ter aquele distanciamento, e o cara tem que sair. A gente vê muito isso aí. É notável, né? Tem gente que perde o imóvel que tem, devido a que ele vai provar o contrário, tem uma agressão verbal, não precisa, né? Aí tem a mandado judicial que ele vai ter que distanciar do imóvel para deixar para a companheira. Tem muito isso aí. Pode acontecer. Não é tão simples assim, mas pode acontecer. O que nós temos é. Eu tenho aí 5 décadas de idade, né? E a minha concepção é um pouco diferente de concepções mais atuais. Mas nós vivemos num mundo em que a internet e a rapidez das informações, elas terminam, vamos dizer assim, interferindo em tudo isso. Eu me lembro que quando eu chegava para acessar a internet, eu tinha que ligar o computador, fazer a discagem da linha para poder entrar na internet, porque a ligação era feita pelo telefone fixo. Hoje em dia você está com o celular, abriu o celular, já tem internet disponível. Acessa o mundo, né? Acessa tudo. Né? Então, uma vez eu li uma matéria que o assassinato do Abraham Lincoln só chegou a informação na Inglaterra 14 dias depois. Então, a Inglaterra só tomou conhecimento do assassinato do Abraham Lincoln 14 dias depois. Hoje você tem a queda da Bolsa no Japão, a Alemanha já está acordando, sabendo que a Bolsa caiu e a Bolsa dela cai também. E assim vai caindo as bolsas do mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo hoje é muito rápido, a acessibilidade das informações é muito rápida. E as pessoas, e aí por que eu digo que interfere? Porque as pessoas não têm mais paciência de esperar um pouquinho. Então, conhecer uma pessoa hoje, vamos conhecer um pouco mais, né? Vamos saber onde é que essa pessoa estuda, o que é que faz, o que é que pretende fazer, né? Então, quando você já conhece a pessoa, já quer ir morar com ela, você perde esse conhecimento prévio. É como a internet. Você quer escrever rápido e aí termina escrevendo errado. Depois você diz, oh meu Deus, eu escrevi errado. Ah, mas já foi, não tem problema não. Todo mundo escreve errado hoje em dia. Né? Principalmente o verbo dar, né? Tem aquele, vou terminar te dar isso. Quer dizer, as pessoas estar, né? Ninguém mais conjuga os verbos. Por quê? Porque ninguém vai mais ler. Você manda uma mensagem para uma pessoa e ela diz, olha, nossa reunião vai ser às 14 no auditório X. A pessoa logo embaixo que você manda uma mensagem pergunta, vai ser aonde? É no auditório X. Que horas? Ou seja, ele só leu reunião. Ele não vê mais o resto.
As pessoas não leem mais. Isso pode parecer bobagem, mas reflete na nossa vida também. Tá? Esse nosso corre-corre, as pessoas não param mais para raciocinar. Tudo tem que ser imediato. As pessoas não param mais para pensar. Será que eu quero realmente um relacionamento agora? Eu estou preparado? Não, eu vou me relacionar para depois ver se deu certo. Não, eu vou ver se primeiro vai dar certo e aí eu me relaciono. Então, obviamente, quando você assume esse risco, as consequências são diversas. Então, o fato de você conhecer uma pessoa dentro do direito de família, já ir morar, você está trazendo consequências para isso. E aí, obviamente, se trouxer questões de âmbito material, vai ter que haver a repartição, o ressarcimento. Tá? Aquela pessoa que você convidou para sua casa com um filho e o fim do relacionamento, e aquela pessoa vai ser colocada para fora, vai para onde? Obviamente, ela vai querer buscar na justiça a manutenção daquela residência. Um aluguel, né? Uma coisa. Um aluguel, alguma coisa. Então, até que haja um restabelecimento da sua vida. Então, você tem que pensar muito bem nisso. Olha, eu vou botar uma pessoa dentro da minha casa, quais são as consequências que isso vai ter? Não, as pessoas primeiro se relacionam, colocam dentro da casa para depois ir pensar no que vai acontecer. O que vem a acontecer, ninguém sabe. Então, esse eu imagino que seja uma situação, um problema. Né? Então, os conflitos hoje é por menos falta de informação. Se o cara se informar mais, né, ele consegue sobressair de várias coisas, Se né? informar mais, se informar, ler mais, buscar as informações. Quando você fala do direito, o direito, ele, como diz, ubi societas, ubi ius. Ibi societas, ubi ius. Ou seja, onde está o direito está a sociedade, onde está a sociedade está o direito. É assim que funciona. Então, se eu quero me relacionar em sociedade, é importante que eu conheça os direitos, os meus direitos, para que isso não cause transtorno. Tá? Então, nesse sentido, é importante você tomar conhecimento, procurar saber como é que as coisas acontecem. Doutor, e os principais conflitos? Quem é que é mais conflituoso dentro do âmbito do direito de família? Olha, no direito de família, assim, o que a gente vê mais de conflito é a questão, quando a família está ok, né, sem conflitos, é uma família estranha, Tem que pensar a porque competição, né? toda família tem que ter conflito. É como diz a história, tem um ditado do direito que diz assim, toda família é diferente. Então, o que tem na nossa família é totalmente diferente do que tem na outra. A única característica básica é a existência da própria família. Então, eu tenho... A pergunta é assim, muito abrangente, porque quais são os principais conflitos? A primeira coisa é a atenção. Né? Quando você tem pouca atenção entre os filhos e os pais, aí você pode ter esses conflitos. São chamados de conflitos de gerações. Os pais têm que ouvir os filhos têm que ouvir os pais. Né? Então, assim, no direito de família, quando você tem essa situação de pais afastados, você cria uma perspectiva de abandono. Né? Então, você pode ter aí alguns filhos que depois entram com ações de abandono afetivo. Né? De pais que se afastaram dos filhos, de filhos que se afastaram dos pais. Então, esse é uma espécie de conflito. Dentro também da família, você pode ter o conflito dos casais, que geralmente acontece o divórcio, né? Ou então a dissolução da união estável. E esse aí é outra forma de conflituosa. Do divórcio, você cria desdobramentos conflituosos também. Eu gosto sempre de dizer que existem 5 pontos que o divórcio trata. O primeiro ponto é o retorno do nome ao de solteiro, seja do homem ou seja da mulher. É trabalhoso, né? Hein? É complicado de resolver isso aí? Não, isso é o mais fácil, por isso que eu estou botando logo para o primeiro. O segundo problema
é a questão da guarda dos filhos. Em quem vai ficar? Aí depois vem o terceiro problema, que é a questão que tem que ser resolvida. A terceira questão a ser resolvida, o regime de visita. Aí vem um quarto, que é a pensão alimentícia. Tudo isso gera conflito. E por derradeiro, você tem a questão da separação dos bens. Então, quando você tem um divórcio, aí você cria aí inúmeros conflitos. Quando você divorcia, que divide os bens, aí tem que descobrir que bem vai ficar para cada um, vai dividir, tem conta bancária, não tem conta bancária. Essa conta bancária foi adquirida antes do casamento, foi depois, foi uma doação, foi um presente. É um conflito. A pensão alimentícia, agora retornando, pensão alimentícia, quanto é a pensão? Quanto tem que pagar? Porque muitas pessoas entendem que a pensão alimentícia só quem paga é um dos cônjuges. Não, os dois, são os dois. Obviamente, não vai ser na metade. Por quê? Porque com quem a criança fica vai ter uma despesa adicional. Então tem que sopesar, tem que ter uma certa, vamos dizer assim, empatia, não é? Em relação ao que o outro está passando para poder chegar a um acordo quanto ao valor da pensão. Né? Então, a criança estuda num colégio, tem despesas com fardamento, com alimentação, com vestuário, com plano de saúde. Vamos botar isso no papel, no lápis, anotar direitinho, lápis e papel, ver quanto é que deu a despesa e isso é dividido. Então, aí você resolve o problema da pensão. A pensão vai ser a parte que vai ser paga pelo aquele genitor que não está com a guarda da criança. É para ajudar nas despesas da criança. Aí vem o regime de visitas. O que é o regime de visitas? Eu pego, deixo da escola, eu pego para deixar na escola, você pega na escola e leva para casa. Ele vai ficar comigo no fim de semana, sim, outro não. Então, eu tenho que combinar isso. Mas no meu fim de semana é o aniversário da sua mãe. Quer dizer, então, como é que vai ser? Eu tenho que combinar isso também. Esse fim de semana é seu, mas é aniversário da minha mãe. Então, eu tenho que levar a criança lá para casa para participar das festividades da família. Eu já tinha combinado algo com ele. Então, isso também gera um conflito. Então, tem que haver aí a empatia para poder chegar a um acordo. Né? Tem que ter uma atenção em relação ao outro. A questão referente à guarda, né? Se a guarda vai ser compartilhada ou se ela vai ser unilateral. E quando é que surge o conflito? Quando, por exemplo, um dos cônjuges vai embora. Olha, eu vou arranjar um emprego em outro lugar. A criança mora aqui em Teresina. Certo, mas eu vou trabalhar em São Paulo. Como é que eu vou ter uma guarda compartilhada? Então fica uma coisa meio complicada. Mas, mesmo assim, a guarda pode ser compartilhada nesses aspectos, sendo que, quando ele estiver aqui, ele vai ter acesso à criança, vai ter a companhia da criança, ou a criança vai até São Paulo, ele vem buscar, leva para passar uma temporada lá. Então, tem que haver uma combinação acerca disso. Aí você perguntou, e até o nome também, às vezes, dá trabalho, às vezes dá trabalho. Por exemplo, pessoas que já incorporaram o nome do casal, Sobrenome forte, né? Já incorporou na sua personalidade. Então, eu vou me separar, eu vou me divorciar, mas eu quero permanecer com um nome forte, eu quero permanecer com o meu nome, porque eu já tenho essa personalidade. Se eu retirar esse nome, eu vou ser outra pessoa. Eu estou há muito tempo com ele. Então, às vezes, gera um conflito também. Aí ela pode entrar na justiça para permanecer com ele. Aí entra na justiça para permanecer com o nome. Para permanecer com o nome que não é o dela, né, o dele. E sim o que foi constituído no casamento. Uma das maiores brigas de tipo, quando entra com finanças de reparação de pensão. Às vezes o cara tem um emprego X, ele podia pagar uma. Aí ele passou a ter reduzido. E a pessoa que já tem uma pensão questiona que não aceita os valores. Existe muito conflito nessa. Acontece, sim, acontece. Não só quando há redução, quando há majoração. Sim. Né? Aí nós temos uma figura que é chamada de ação revisional. Na hora que a pessoa identifica
que está tendo uma queda no seu rendimento e é que aquela pensão está pesando na sua sobrevivência, ou da sobrevivência dele e de outra família que ele constituiu, aí ele agora, vamos ter que rever isso aí. Né? Vamos ter que rever essa situação para que eu possa restabelecer, né, o equilíbrio nesse pagamento de pensão. Aí o que vai acontecer? Eu entro com a ação revisional para haver uma redução dessa pensão, tá? Mas também pode acontecer o contrário. Eu melhoro de vida, né? Ou então a outra parte melhora de vida. Então eu quero o quê? Uma revisional para majorar a pensão. Olha, eu estou com a criança aqui e você melhorou de vida, então vamos melhorar também o valor que você vai pagar. Vamos melhorar, tá certo? E aí você vai ter uma ação revisional para majorar o valor da pensão, aumentar o valor da pensão. Por quê? Porque quem está obrigado a pagar teve uma melhora de vida. E quando quem recebe, atinge a maioridade, já está formado e não quer perder a pensão? Olha, a questão da pensão, a pensão alimentícia, ela existe de três modalidades. Uma é de assistência, não é? Então, qualquer membro da família pode pedir pensão para um outro parente, tá? Então, um irmão, ele está em dificuldades financeiras, ele pode pedir uma pensão para um irmão que tem condições melhores. O pai que deu sustento para o filho, só que agora, quando o filho já conseguiu a maioridade, já conseguiu se estabelecer, o pai agora está tendo dificuldades financeiras, ele pode, o pai, a mãe, pedir uma ajuda para o filho, entra na justiça. Não seria necessário entrar na justiça, mas se houver uma recusa do filho em fornecer a pensão, nós teríamos aí a ação de alimentos para poder obter esse resultado. Além disso, nós temos uma ação de alimentos que é decorrente da responsabilidade civil, que foi o primeiro tema. Sim. Eu citei aqui um acidente de trânsito. Digamos que nesse acidente de trânsito, o motorista, um dos carros é um taxista e o motorista sofreu um dano irreversível e não consegue mais trabalho. Então, nesse caso, ele vai pedir para que quem causou o dano pague uma pensão alimentícia para que ele possa se manter. Porque quem provocou aquele acidente foi aquela pessoa determinada. Então, ela vai ficar obrigada a pagar uma pensão alimentícia. Tá? Então, a pensão alimentícia ela tem esses viés, né? Que é de exatamente garantir a determinada pessoa o recebimento de algo para se sustentar. Tá? Então, nesse momento, quando você tem pessoas que ganham de forma diferente, né? Eu tenho a mulher que ganha, é uma empresária, é uma magistrada, é uma advogada de sucesso, ela ganha um valor elevado, mais do que o marido, ela vai ter o valor da sua pensão, obviamente, proporcional ao que ela ganha. Eu vou pegar na ponta do lápis, quanto é que dá a despesa da criança? Dá R$7.000, 3.500 para um, 3.500 para o outro. Ora, mas o marido ganha só 2.000, como é que ele paga? Ele é um salário mínimo. Ou a esposa ganha um salário mínimo. Como é que ela vai pagar? Então eu tenho que equilibrar essa situação. Tá? Mas nenhum dos dois pode pagar esse valor, porque ambos tiveram uma diminuição nos seus rendimentos. Aí nós temos que fazer a revisão da pensão alimentícia para reduzir o valor, e ao mesmo tempo que temos que fazer uma revisão nós temos que fazer uma revisão da vida dessas pessoas, da vida financeira delas, para que elas se adequem ao que elas ganham. Tá? Então, quando há uma separação, obviamente vai haver mudanças, e essas mudanças têm que ser enfrentadas pelo casal em separação, em divórcio. E o que mudou na legislação brasileira nos dias atuais, agora, dentro desse contexto que nós estamos tratando aqui? Não, nós temos sempre, né, uma evolução da legislação. Nesse momento, o Código Civil ele está em fase de mudanças. Né? Nós temos uma mudança, por exemplo, que eu posso citar aqui, que é muito interessante,
que é a revisão sobre a capacidade civil, tá? Que o Código de 2002 garantia uma capacidade civil mais presente para pessoas que têm um certo grau de deficiência, mas as propostas de reforma do Código Civil estão querendo modificar essas estruturas, né? Reduzir um pouco esse grau de autonomia dessas pessoas, porque observaram que nós estamos tendo uma necessidade de maior atenção com esse grupo de pessoas que portam a deficiência, tá? Deficiência intelectual, de compreensão, de entendimento. Então, nós já estamos encontrando no projeto do Código Civil, vários outros também são as alterações, mas uma pontual que a gente podia trazer aqui para essa nossa conversa seria essa. E, tipo assim, quando uma criança que precisa de algum suporte, que existe um abandono, pode ser tanto o pai como a mãe, como é que fica essa reparação? Quem vai cuidar, quem não tem condições de manter? É um caso bem específico, que não está no nosso roteiro. O senhor pode dar um para Claro. gente? Olha, é interessante isso. Como eu falei ainda agora, Sim. os parentes podem pedir, né, uma pensão dos outros. Então, quando a criança não tem o apoio nem do pai nem da mãe, aí você tem a necessidade de solicitar esse apoio dos avós. Aí, se essa criança tem tios, não tendo avós, vai para os tios. Aí desce, Se né? essa criança não tem avós, ou então tem já irmãos, em primeiro momento, até vou voltar um pouquinho atrás, em primeiro momento já tem irmãos que são capazes e têm condições de amparar o irmão que ainda está com a necessidade, ainda está desamparado, aí vai para o irmão. Então, os parentes vão ajudar uns aos outros, tá? Então, você tem aí uma rede familiar que vai servir de apoio. Então, a criança em si não vai ficar abandonada, salvo se nós tivermos aí, dentre todos os parentes, nenhum que se apresente para auxiliar, aí o Estado ele vai ser chamado para dar uma assistência. E aí nós temos a parte do assistencialismo estatal. O senhor podia contextualizar com a gente um pouquinho de sonho e conquista dentro da vida acadêmica, como advogado? O que marcou na sua trajetória? Olha, boa. Bom, essa minha vida foi muito gratificante. Porque a melhor coisa que há é você gostar daquilo com que você trabalha. Você gostar daquilo com que você trabalha. Então, eu sempre saí de casa, eu sempre ia para o escritório, aí eu vou ali para a universidade, eu vou para a faculdade, né? Eu nunca disse que ia trabalhar. Por quê? Porque para mim ir para esses lugares é prazeroso. Em alguns momentos nós tivemos aí agora nesse período, teve um períodozinho em que a educação jurídica ficou um pouco deficitária, em especial no âmbito privado, né, em que empresas, grandes conglomerados de empresas começaram a invadir a educação jurídica e a educação como um todo, em superior em especial. E essas empresas elas não visam a educação em si, mas mais o dinheiro, mais a bolsa de valores. E aí nós tivemos aí um probleminha, né, bem interessante quanto à queda da qualidade. Tanto é que recentemente a educação à distância foi revisada e eu imagino que as rédeas desse problema, né, as rédeas dessa questão vão ser retomadas para resolver essas questões, esses problemas. Né, esses problemas serão resolvidos. É nesse período que a gente ficou um pouco entristecido com a docência superior, mas logo em seguida eu encontrei a docência pública e o ânimo se renovou. Né? Então, eu
como professor agora de uma instituição de ensino superior pública, a gente agora tem uma dedicação maior, né? E, graças a Deus, a questão também está começando a ser resolvida nas instituições públicas de ensino superior privadas, que aí dá maior qualidade à educação jurídica e à educação como um todo. Então, para mim sempre foi muito gratificante ir para o escritório, ir para o fórum, ir para a faculdade, ir para a universidade. Eu nunca trabalhei um dia, sempre foi um dia de felicidade, tranquilidade. Então, tipo assim, você tenta deixar o ambiente mais agradável, mais harmonioso, né? É aquela coisa muito engessada, né? Deixa acontecer, Mas né? sim, mulher, a vida é essa, né? Você tem que trabalhar com o que gosta. E segundo, você tem que fazer do ambiente de trabalho local agradável. Então, se você chega no lugar de trabalho, ou é como chegar em casa também, e você complica tudo, obviamente, tudo vai ficar mais desagradável, tudo vai ficar mais complicado. Então, é interessante você chegar na sala de aula, às vezes cansado, último horário, aí você encontra aquela sala cheia e você vai ministrar uma aula. Às vezes você está muito cansado e é a melhor aula que você já deu. Por quê? Porque você se esforçou. Eu vou enfrentar o cansaço e vou ministrar uma excelente aula. E aí aquela aula sai muito boa mesmo. Os alunos saem, pô, professor, muito obrigado, boa noite, fico até o final. Entendeu? É muito interessante os alunos. Você vê ali o ônibus está passando e os alunos ali. Era mais só um minutinho, né? Mas aí fica, e só sai porque realmente é necessário. E os que ficam até o final saem satisfeitos e você se sente bem. É muito bom. Então, e disseminar informação, esse conhecimento, né? E a retribuição. A gente iniciou nossa entrevista, alguém mandando, né? Gratidão por ser seu aluno, né? E quantos alunos tem por aí que aprendeu muito com o senhor? Ai, nossa, olha, a gente encontra muitos alunos, sempre é muito gratificante a gente encontrá-los, e às vezes a gente os encontra numa situação de um bom emprego, realizando uma boa atividade, né? Ou às vezes ele não está nem às vezes exercendo direito, exercendo atividade relacionada com direito, mas diz, professor, mas eu me lembro da sua aula, né? Tem um aluno, às vezes, tem um aluno que ele chegou para mim, eu gosto muito de dizer assim umas frases de efeito, e aí uma vez o grupo ia ministrar ia aplicar uma prova, e aí eles disseram que a prova estava muito difícil. E eu disse, naquele tempo a gente podia dizer mais, assim, há uns 10, 15 anos atrás, a gente podia dizer mais aberto as coisas. Hoje a coisa é mais complicada. Mas eu disse assim, você quer moleza, meu filho? Vai mastigar água. E aí ele não pode me encontrar. Ele, professor, quando ele me encontra assim, em qualquer lugar, ele agora já formado, já de sucesso. Professor, quer moleza? Aí eu já sei que é ele, né? Aí eu olho, vai mastigar água, né? Quer dizer, marcou aquela situação. E aí eu digo também, a rapadura é doce, mas não é mole. Quer dizer, você tem que estudar. Se não estudar, se não for atrás, se não secar pestana mesmo, estudando, não funciona. Você eu vi uma vez eu tenho 50 anos, mas eu assisto esses Instagram e TikTok. Então tinha um meninozinho que estava na frente do livro fazendo assim, né? Para ver se o livro entrava na cabeça dele de forma fácil. Ele disse, olha, não adianta, porque não vai entrar dessa forma. Você tem que ler, tem que estudar, anotar, entendeu? Porque senão você não aprende. Alguns alunos chegam e dizem assim, professor, como é que eu faço para saber falar? Como é que eu faço para... O senhor chega aqui, às vezes a gente fala uma pergunta, o senhor fala, nem tinha estudado o assunto ainda. Eu disse, meu filho, é porque a gente leu antes. Vai botar para fora, para falar, a gente antes tem que botar para dentro. A gente tem que ler, tem que estudar. Então tem que botar dentro da cachola. Senão não sai.
Então, se alguém perguntar uma coisa e você não tiver conhecimento, você não sabe responder. E tem a umidade. Se eu não souber, se eu fizer uma pergunta para mim e não souber responder, eu disse, olha, essa daí eu vou passar. Por quê? Porque trata-se de uma matéria específica que não é da minha área. Né? Melhor do que eu dar uma resposta equivocada. Então, é nesse sentido. Tá bom? Professor, muita informação, muita grandeza. Queria que o senhor pontuasse, contextualizar toda a nossa conversa aqui, para quem sonha com a carreira dentro da advocacia, quais os obstáculos ele vai encontrar, esquecendo lá a OAB, né? Que o sonhado que a OAB não entra no curso de Direito com medo da prova da OAB, né? Que é aquela que é o mais difícil. Mas a prova da OAB, eu vou desmistificar um pouco. A prova da OAB é uma prova fácil. Eu vou dizer por quê. A média para passar na faculdade é 6. E a média para passar na prova da OAB é 5. E sempre o pessoal para fica na segunda etapa. Passa a primeira, na segunda. Mas na prova na prova da faculdade, você tem que fazer. São 5 anos de provas. Sim. Você tem provas teóricas e provas práticas. Então, você tem ali a possibilidade de repetir. Você tem os professores para tirar suas dúvidas. Então, mas você tem que tirar uma média. A média é 6. Na prova da OAB, você tem ali as questões, você tem que acertar metade das questões objetivas. E vai para a prova de prática, você tem que tirar no mínimo o 6. Então, nesse caso, você tem uma prova fácil. Você tem que fazer o mínimo. O mínimo. Em outros países, e você pode fazer quantas vezes quiser. Quantas vezes você quiser. Não tem limitação, né? Não tem. Na Alemanha, se você ficar em 3 exames, você tem que fazer o curso de novo. Meu filho, você reprovou em 3? Vai fazer de novo. Vai ter que fazer o curso todo novamente Para seguir a carreira. para poder tentar mais uma vez. Em outros países, você tem, primeiro, ser estagiário do escritório, depois você vai pedir a licença para o juiz, aí você se filia a uma espécie de ordem dos advogados daquele estado, dos Estados Unidos, por exemplo, aquele estado, e você é advogado na Califórnia, você não pode ser advogado do Texas. Tem que fazer lá também um exame. Se você é advogado do Texas na Califórnia, não pode ser em Nova York. Você tem que fazer o exame lá. Então, se você quiser ser um advogado nacional, você tem que fazer exame de ordem em 50 estados. Poder percorrer, né? E outra, aqui você faz o exame de ordem, é aprovado nas 2 etapas, recebe a carteirinha. No dia seguinte, se você quiser, você está fazendo a sustentação oral no STF. Lá nos Estados Unidos, quando você recebe a carteira do Texas, você não pode automaticamente já ir advogar na Suprema Corte Americana, não. Você tem que fazer outro teste. Então, são várias etapas. Então, vamos desmistificar um pouco. O exame de ordem no Brasil, eu não vou dizer que é fácil, mas também não é dos mais difíceis. Tá? Não é dos mais difíceis. Outra, eu vejo muitos alunos nossos que estão lá na faculdade e aí estão relaxados na faculdade. Aí eu digo, rapaz, você aí, relaxadão, faça as peças, explore seus professores. Ele, não, professor, estou fazendo um cursinho. Aí eu venho cá, me diga uma coisa, quem é o professor que você encontra no cursinho? Aí ele, fulano, beltrano, cicrano. Eu disse, esses 3 professores são professores aqui da faculdade. Ou seja, você está na faculdade, muitas vezes está pagando a faculdade para estudar com os professores que você depois paga de novo para ter no cursinho. A mesma orientação, né? A mesma coisa, o professor está lá na sala de aula, ele vai dar a mesma orientação que vai dar no cursinho. Claro, ele vai ter alguns macetes diferentes, mas explore ele lá dentro. Professor, essa questão aí, se eu fosse fazendo o exame de ordem, seria de que forma? E aí ele vai sendo convocado a participar mais da aula, e com isso ele vai também ministrar a mesma aula que ele dá no cursinho lá na tua faculdade. Agora,
O que acontece? Muitas vezes o aluno não tem interesse. Infelizmente, ele não tem interesse. E termina prejudicando aqueles que estão interessados, porque ele faz parte da mesma sala de aula. Se todo mundo fosse interessado, todo mundo fosse focado em terminar o seu curso e fazer o exame de ordem, era ótimo. Vou dar outro exemplo aqui. Quando eu fiz meu exame de ordem, eram 3 fases. A prova técnica, de escrita, tinha a prova objetiva das questões e nós tínhamos uma prova oral. Você recebia o tema 24 horas antes para estudar e apresentar perante uma banca lá na Ordem dos Advogados. Então, você tinha uma prova que era muito mais complexa do que hoje. Aí, o professor só fez a sua prova, só fez quantas vezes? Eu fiz a primeira, só fiz uma. Vários colegas meus só fizeram um exame de ordem. Por quê? Porque a gente já vinha da faculdade explorando. Naquele tempo não tinha esses cursinhos, não tinha preparatório, tá? Não sou contra preparatório, de forma alguma. Porque a complexidade do direito hoje é diferente da minha época. Mas, se eu tenho a oportunidade de explorar melhor meus professores dentro da faculdade, dando maior credibilidade para eles, dando honrando esses professores, tá? É importante que eles sejam realmente chamados para poder lhe dar uma educação adequada. E aí, quando você faz isso, obviamente, o sucesso é certo. E quando o cara se forma e pega uma especialização que não tem nada a ver com a que ele vai atuar, que ele não consegue se enquadrar naquele, como é que ele faz para ter essa reparação? Aí, olha, sua pergunta casa com o que eu falei agora há pouquinho. Quando você está na faculdade, você já vai. Olha, por que o EAD não é interessante? Porque ele tira você de dentro da sala de aula. Nesse contato, né? Você não tem contato com o professor depois da aula, você não entra em contato com ele fora da sala de aula. Ele não vai dizer assim, você é um bom estagiário, você vai dar um bom estagiário. Você quer trabalhar lá no meu escritório? Porque existe uma tela na frente. Essa tela nos distancia. Isso aqui é muito importante para facilitar essa nossa conversa com uma massa de pessoas grande, mas não para a educação em si. Às vezes, não sou contra a EAD como um todo, mas às vezes numa emergência, por exemplo. Na semana passada nós tivemos a greve dos ônibus. Os alunos foram levados para a videoconferência, para não perder. Naquele momento foi uma situação de exceção. Então foi importante. Mas isso não pode ser todo o tempo. Ficar limitado, né? Tem que ser limitado a situações específicas. Eu preciso ministrar uma aula, pessoal, lá em Uruçuí, lá em Parnaíba ao mesmo tempo. E aqui eu transmito para esses 2 lugares. A gente tem como fazer isso. Isso é importante, a gente ganha tempo. Melhor do que o professor estar aqui, amanhã ir para outro lugar e outro lugar no terceiro dia. A gente ganha tempo. A tecnologia veio para nos ajudar e não para substituir. Então, você me perguntou aí, e o que é que eu faço na minha especialização? Ora, se eu estou focado na minha sala de aula, estudando cada disciplina, o professor ele não deu uma didática legal. Poxa, mas ele é um cara que sabe muito, sabe explorar o professor. Pergunte para ele, ajude-o a passar esse conhecimento para você. Tá? Então, quando você faz isso, você tem uma visão de todo o curso. São 5 anos. Aí você começa a se aproximar. Puxa, eu gostei dessa disciplina de direito previdenciário. Eu vou fazer minha especialização quando eu sair em previdenciário. Eu já sei que tem um mestrado em filosofia, eu já sei que tem um doutorado em direito penal. Então, eu já vou me focar nesses aspectos para poder, quando terminar minha faculdade, eu ir atrás. Tá? Então, quando você perde essa noção, você não se encontra dentro da própria faculdade, aí você, obviamente, vai terminar fazendo especialização que não vai gostar, e vai fazer 1, 2, 3, aí não consegue se encontrar, aí também não vai fazer um mestrado, o mestrado não é aquele que você queria. Óbvio,
Por quê? Porque você não teve essa organização no início da sua trajetória como estudante. O profissional é formado ainda na faculdade. É lá que ele vai encontrar os amigos que ele vai montar o escritório dele. É lá onde ele vai encontrar o grupo de colegas que vai estudar junto para fazer um concurso público. É lá que ele vai encontrar o professor com quem ele talvez até vá trabalhar no escritório. É na faculdade. Passa a ser parceiro futuro, né? Passa a ser parceiro. Aí o menino vai de chinelo para a faculdade, vai de bermudão, camiseta regata, pensa que vai para a praia. Ele está indo para a faculdade. Não sou contra quem vá desse jeito, porque o calor de Teresina é terrível. Mas de chinelo japonês é um pouco difícil. Eu não sou contra, eu não barro na minha sala de aula, mas que toda vez que ele for, eu dou uma olhadinha e digo assim, rapaz, você parece que ele foi para a praia e não para a faculdade. Por quê? Porque você tem que levar a coisa a sério. Digamos, eu gosto de dizer muito isso lá. O ministro veio dar uma palestra na Ordem dos Advogados, o ministro do STJ, do STF, do TST. Aí o professor chega e diz assim, gente, eu estou aqui com a van que eu consegui lá na OAB, ou do SESI, ou do SENAC, e nós vamos agora para a Ordem dos Advogados, ou nós vamos agora para o auditório lá do Centro de Convenções para assistir a palestra. Aí o menino está de bermuda, está de chinelo, ele não vai. Mas se ele estiver bem trajado, adequadamente, não estou dizendo que você de terno para a sala de aula, não. Estou dizendo que você vá como se fosse para a missa. Digo muito isso. Arrumadinho, a gente tá vá arrumadinho como se fosse para a missa. Tá certo? E aí você chegando lá, apareceu qualquer situação, você está pronto para sair para uma palestra. O advogado ele tem que estar pronto. A todo momento ele tem que estar pronto. Por quê? Para o cliente, ele não vai procurar um advogado que é mal amanhado, que não cuida dos seus documentos. Se ele não cuida dos documentos dele, ele vai cuidar dos meus? Como é que ele vai cuidar da minha papelada? Como é que ele vai cuidar dos meus direitos, dos meus interesses, se ele não cuida nem da própria documentação que ele utiliza? Muitíssimo obrigado, muita informação. Professor, doutor, como é que você gosta de ser chamado? O que se sente melhor em sala de aula ou advogando, mas você trouxe muita grandeza para a gente. E junto vamos abraçar muitos advogados que já passou com a gente aqui, que já citamos alguns, que já passou mais de uns 30 aqui com a gente, palestrando em todas as áreas. É uma área de muita expansão, que possa ser mais explorada, com muita grandeza, que a de nós, se não fosse alguém que sabe das leis mais para a gente, né, para nos dar suporte, trazer esse esclarecimento em todos os segmentos. E além dessa profissão, vocês que almejam seguir a carreira de advocacia, se aprofunde, busque uma especialização, busque aquilo que tem a ver com você, né, professor? E vai em frente. E um conhecimento é que move o mundo. Muitíssimo obrigado em fazer parte desse projeto nosso e levar essa informação com muita precisão. Hoje o programa Tarja, como eu sempre digo, a gente tem essa de levar conteúdo com qualidade respeitosa. Hoje a gente fala aqui pelo Instagram, Brasil, Estados Unidos, Índia, Turquia e o Irã. Que possamos ir mais longe. A internet é que possa viajar o mundo, informações, como sempre a gente fala aqui. E hoje é um piauiense, em todos eles. Não sou teresinense, mas sou de Alto Longar, mas sempre estou por aqui. Ontem eu tive uma solenidade de um amigo meu que teve toda vez aqui palestrando, que é professor da Federal também. E passamos trocar experiências juntos, que é o vai meu abraço para o doutor em Ciências Políticas, que teve meu nome do quem? O Elton Gomes do Reis, pernambucano arretado, que teve ontem na Câmara Municipal com ele, cara de muita grandeza. O homem tem umas 20 ocupações, você não dá conta. E sabe tudo, entendeu? Então, hoje, a gente tem muita gente que conversa fala, que tem conhecimento que está expandindo pelo mundo afora, e está aqui em Teresina, nossa capital. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. Vir outras vezes somar com a gente. Isso foi o primeiro encontro que possa voltar outras vezes, e o programa Tarde é isso aqui que você ouviu aqui. Pronto, eu que agradeço a confiança, espero ter atendido aí a expectativa do grupo. Me coloco à disposição para qualquer outro evento
E realmente, olha, quem só tem tempo, só tem tempo quem não faz nada. Só tem tempo quem não faz nada. Quem muito faz, arranja o tempo para poder fazer mais. Então, por mais que a pessoa seja apertada, seja comprometida, seja tenha uma agenda lotada, mas ele sempre organiza um tempozinho para poder se dedicar àquilo que ele gosta de fazer. E nós sempre fecha com o nosso legado, nossa lembrançazinha da FG, papelaria, que está sempre com a gente, Olha aí. e nos abre, tem sua foto, e momento que a gente representa no final de cada quem passa com a gente. Que beleza. Deixa eu ver aqui. Cara, olha aí, muito bem. Rapaz, ainda bem. Nossa temática discutida. Ótimo. Bacana. Ainda bem que eu mandei uma boa foto, né? Obrigado. Vamos ficar de pé para nós fazer nossa. Obrigado.